Quarta-feira o Vasco encara o Londrina, partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, para encerrar sua participação no primeiro turno. O saldo é vergonhoso. O Vasco é nono colocado, não vai terminar entre os 4 primeiros da competição. Faz ali uma das piores Série B desde que ele passou a frequentar essa competição, né? Nas outras ocasiões, ou estava no G4 ou liderando a competição. Vai ter um segundo turno muito difícil, com sérios riscos de não subir para a primeira divisão, não pela questão da pontuação, mas sim pelo futebol apresentado dentro de campo, com jogadores descompromissados, sem tesão, sem vontade, horrorosos por um elenco montado por uma gestão igualmente medonha, bagunçada, sem comando, e a prova disso é que mais uma vez um jogador da base foi pego curtindo balada. Primeiro a gente viu o Thales, depois o Michel, que até agora eu não sei para que esse Michel veio pro Vasco, e agora o MT foi pego chupando piruletinho e curtindo frevo. O Vasco anunciou uma punição. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o MT e vamos falar também sobre o juiz que apitou a partida Vasco e Vila Nova, falou ali que o Vasco estava acostumado com árbitros de Série B, tirou onda com todo mundo, falou que explicações ele só devia para a mulher dele e ele foi punido. Vou falar dessa punição que vai doer no bolso dele. Ele que falou ali que os árbitros têm que trabalhar, têm que se virar, porque ainda são profissionais amadores apitando futebol. A primeira pergunta é como está sendo a semana. Está sendo tranquila e de muito trabalho, né? Porque eu não posso viver só da arbitragem, infelizmente. Gostaria, é um sonho de todo árbitro de futebol, mas tem que acordar às 5 horas da manhã para ir lá dar minhas aulas. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo continuar sendo indicado no YouTube. E para você que chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha, segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Vou começar falando do Felipe Fernandes Lima, que é o árbitro que apitou o jogo Vasco e Vila Nova. Você lembra que o Vasco já tinha um problema, ou o Lisca já tinha um problema com esse juiz, muito sério, porque ele tinha apitado a final do Campeonato Mineiro, aonde o América teve um pênalti não dado no fim da partida e empatou o jogo, mas perdeu o título, e ali fez com que o Lisca ficasse muito revoltado e fizesse essas declarações com relação a esse árbitro aí. Tivemos um pênalti sonegado muito claro, o Brasil inteiro viu, vai falar, e eu acho que o seu Felipe tem que procurar uma outra coisa para fazer, né? Agora ele vai apitar a Copa do Brasil, jogos importantes, mas aqui em Minas Gerais, infelizmente, ele tem sido muito incompetente nos jogos. E hoje, não só ele, mas o VAR também, o Emerson, o Ricardo, são os caras de alto nível aí também, apitaram bem, mas hoje vocês erraram feio. Era só chamar o juiz para ver o lance. Há um empurrão com as duas mãos do Igor, no Eduardo inteiro para fazer o gol. Então ali a CBF, na figura do seu Leonardo Gaciba, que é o chefe dos árbitros aí, teve a ideia genial de escalar esse cara para apitar a partida em São Januário. Você lembra que ele já tinha escalado o Daronco, que era outro desafeto do Lisca, que prejudicou o Vasco no campeonato ou na Copa do Brasil com a nossa eliminação. E agora no Campeonato Brasileiro, o árbitro distribuiu cartões, tumultuou a partida, encarou jogadores, fez tudo que não devia ser feito, mas o que mais chamou a atenção foram as coisas que ele falou dentro de campo. Quando o Zeca foi perguntar a respeito de um lance para ele falou que só dava explicações à esposa dele. E pior, depois ele falou que o Vasco estava acostumado com o juiz de Série B. Pura arrogância que chamou a atenção da mídia, e principalmente por ele ser um árbitro que agora começou a apitar jogos de Série A, não tinha nem 30 jogos que ele estava apitando da Série A. Mas essa arrogância lhe custou caro. Ele tinha ali uma semana de treinamento com os árbitros que iam ser selecionados para o ano que vem, provavelmente serem árbitros FIFA, e ele foi desconvidado pelo seu Leonardo Gaciba para não poder participar mais desse encontro. O que significa isso? Ele tinha uma possibilidade de o ano que vem estar apitando com a bandeira de árbitro FIFA e jogos internacionais.
o que lhe ia render uma grana melhor. Você viu aí ele falando que, infelizmente, os árbitros não conseguem viver de apitar futebol, tem que trabalhar, eles têm que acordar às 5 horas da manhã para dar aula. E por que isso custou caro? Eu vou mostrar para você os valores que recebe o juiz, ou uma média dos valores, cerca de quanto recebe o juiz que é árbitro CBF e o juiz que é árbitro FIFA. Por exemplo, na Série B, para cada jogo que ele apita, ele recebe, por ser árbitro CBF, R$ 2.600. Por ser árbitro FIFA, ele recebe R$ 3.900, R$ 1.300 a mais por jogo. E aí, na Série A, que é onde vai causar mais prejuízo, porque ele estava apitando Série A, de repente agora ele passa a apitar mais jogos de Série B para poder pagar a língua pelo que ele falou. Na Série A, um árbitro que é árbitro da CBF, por cada jogo apitado recebe R$ 3.600. E por ser um árbitro FIFA, ao invés de 3.600, recebe R$ 5.000 por partida. Você vê aí que é uma grana que ele vai deixar de embolsar por causa dessa arrogância. Ele acabou sendo punido e não sei se vai ter uma outra oportunidade de ser árbitro FIFA. A gente tem que aprender com os nossos erros, tomara que ele aprenda com o que ele fez. Eu tô falando isso para vocês porque eu fui ver umas lives, umas entrevistas que ele tem o costume de dar, até na internet tem várias delas, e ele conta a história de vida dele, que ele era do interior de Minas Gerais, foi para a capital para poder treinar, porque ele jogava num time, numa equipe que foi prejudicada por causa de um juiz, e se indignou ele, e ele foi treinar para voltar para a cidade e acabou ficando como árbitro, apitou muitos jogos de várzea, passou por muita situação difícil, contou várias histórias ali, até super engraçada. Não é um mau, pelo que eu vi das entrevistas dele, ele não é uma pessoa ruim, ele não é um cara, não parece ser um cara mau caráter. O que me pareceu é que cresceu a cabeça dele e agora, com essa pancada, de repente ele coloca os pés no chão e passa a respeitar o profissional dentro de campo. Então tá aí tudo a respeito desse árbitro que foi punido, já o seu Daronco até hoje nada, e estamos esperando aí a CBF começar a profissionalizar esses atos, porque não dá pra gente contar com juízes que vão apitar e depois estão indo trabalhar, porque tudo no futebol envolve cifras milionárias e a gente precisa de profissionais capacitados, bem remunerados, mas que se dediquem e errem o menos possível. Mas não dá para esperar isso da FIFA ou da CBF e nem da comissão de arbitragem, porque a gente sabe que o futebol no Brasil é um lixo, tá bom? Então tá dado o recado a respeito do juiz que provavelmente vai ser punido. Falando em punição, o seu MT, esse jogador que tem matado o torcedor vascaíno de raiva, é claro que eu tenho que falar o que eu ouvi até de alguns torcedores, estão forçando para que ele jogue numa função que não é a dele. Quem conhece, acompanha o MT na base, ele nunca foi lateral, sempre foi um jogador ofensivo. Tem gente que acha que estão queimando, acabando com o filme do jogador, forçando ele para que ele jogue de lateral, mas eu não venho falar do futebol, porque o futebol dele não merece nem ser falado. Ele me chega de viagem e ele quebra um protocolo. Eu vou ler a matéria aqui, que saiu até inclusive na Net Vasco. Ela diz o seguinte: Vasco informa que vai multar, afastar o MT dos treinos por 3 dias por participação em aglomeração. O Clube de Regatas Vasco da Gama tomou conhecimento do vídeo que circula na internet, onde o atleta de futebol profissional MT aparece aglomerado neste domingo na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Todos os atletas haviam sido determinantemente proibidos de frequentar ambientes fechados com aglomerações e de festa, respeitando o protocolo sanitário da Covid-19. O Departamento de Futebol do Vasco informa que o MT será multado pela aglomeração e por descumprimento de regras de conduta contratuais. Tá aí a situação do MT, que tá afastado, vai tomar multa 3 dias só, vai tirar uns dias de folga. Lembrar que o MT parece que mora junto com o Juninho, os dois dividem ali a moradia. Talvez isso explique aí os dois serem envolvidos em polêmica. O Juninho uma vez estava tomando na praia ou comendo camarão e deixou o torcedor muito irritado, mas tá, beleza. É um cabaço? É um cabaço. Fez merda? Fez merda. Tá jogando porra nenhuma? Tá jogando porra nenhuma. Mas mais uma vez, cagando pra essa gestão. Por quê? Porque não tem comando.
casa que não tem comando, casa que não tem gerência, casa que não tem ninguém botando ordem, os jogadores vão tocar o foda-se mesmo. E o Vasco está abandonado. Tudo que a gente tem visto com relação ao campeonato, com relação às merdas feitas pela gestão e agora os jogadores, e não é a primeira vez e não vai ser a última vez, demonstra que esses gestores pegaram o Vasco para acabar, aniquilar com o clube. Eu lembro de uma vez que o Elias Duba, presidente do Madureira, quando rolou aquele desentendimento que o Marcelo Alves foi embora e trouxeram o zagueiraço Hernando, o Elias Duba falou o seguinte: esses caras não entendem do ramo e o Vasco corre sérios riscos de cair para a terceira divisão. E os passadores de pano ficaram aí horrorizados, tentando ligar o cara ao Eurico Miranda, porque tudo que se faz de crítica no Vasco, eles tentam achar um defeito. Assim mesmo, o Joel Santana, quando falou que esse time era vagabundo, foram falar que o cara era velho, que não entendia porra nenhuma de futebol. O Romário, quando foi falar que esse time era horroroso, foram buscar matéria para dizer que ele era corrupto, foram falar que ele era flamenguista. Enfim, os passadores de pano de plantão não querem encarar a realidade, a dura realidade, que o clube está abandonado, que esses gestores são mau caráteres, que estão destruindo com o nosso Vasco e que os jogadores não estão comprometidos, estão tocando o foda-se. Tanto é que quando acaba a partida contra o Remo, em vez deles estarem ali abalados, estressados por terem perdido, não. O próprio senhor Hernando, os outros jogadores vão cumprimentar os outros, vão sair ali batendo papo, enquanto o torcedor está se matando em casa de raiva, porque vê um time medíocre, que não me representa, com gestores que não me representam, acabando com o nosso clube. Vamos torcer para dias melhores, vamos torcer para que o torcedor acorde e de repente vá lá tirar esses caras, esses canalhas de lá, porque não dá para aguentar tanta sacanagem em um clube de futebol só, tá bom? Vou desejar uma ótima semana para você, uma semana abençoada para você e para sua família. Fique com Deus e saudações vascaínas.